Pai, Senhor, amados irmãos, estamos aqui para comentar o nosso segundo texto de hoje, que nós encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 15 e o capítulo 16. Amado, o capítulo 15 é uma parábola, né? A parábola da madeira inútil da videira. Então Deus pergunta, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, que é mais a madeira da videira do que qualquer outra? O sarmento que está entre as árvores dos bosques, toma dele madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dela alguma estaca para se pendurar no traste, eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consomem pelo fogo, e no meio dela fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para alguma coisa, quanto menos consumido pelo fogo. Quanto menos sendo consumido pelo fogo, sendo queimado, serviria para qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor, como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo para ser queimado, assim entregarei Jerusalém. Então nós vemos, irmão, que Deus quer dizer, Israel sempre é considerado como a videira e como a oliveira, mas na verdade a madeira da oliveira, da vida, não serve para nada, né? A vida só é verde, só é alguma coisa quando ela está ligada à raiz, quando ela está recebendo a seiva, quando ela está viva. Mas quando ela é lançada, por exemplo, ela é superior a alguma árvore do bosque, não. As árvores do bosque pelo menos se aproveita para alguma coisa. Agora, a madeira da videira, por exemplo, se aproveita para nada, não. Então a videira só tem vida quando ela está ligada na raiz, que é Deus. Então Israel, como uma videira, né, como uma videira, Deus disse que vai desprezar Israel e que vai levar Israel para o fogo, a semelhança das madeiras que estão no campo, que tem vida, mas que também não são úteis para se fazer dela estaca, para fazer algum móvel dela. Assim também é a videira, não tem valor algum enquanto não está verde, produzindo fruto na raiz. Então também assim somos nós. Jesus disse, assim somos nós. Se nós não estivermos na raiz, está escrito em João capítulo 15, aqueles que não dão fruto é cortado e lançado fora, e secará e será lançado no fogo. No capítulo 16 nós encontramos também, meus amados irmãos, outra parábola. Nós vemos que Deus, falando sobre Jerusalém, né, e sobre as suas abominações, ele diz, assim diz o Senhor Deus, a tua origem, que é a origem do teu nascimento, procede da terra dos caldeus, né? O teu pai morreu e a tua mãe é terra. Então, na verdade, quando Deus chamou Israel, Abraão chamou ele da terra estrangeira, né? Ele não, judeu foi um nome, israelita foi um nome que Deus deu, mas ele era, na verdade, de origem pagã. E nós vemos, meus amados irmãos, que Deus diz a ele, né, que o pai dele era morrer e a mãe dele era terra. E ele diz que quando o nascimento de Israel, Deus faz uma comparação a uma criança, que uma mãe tem um parto e que despreza a criança, coloca essa criança no mar, cheia de sangue, sem ser lavada, sem ter colocado sal no umbigo dessa criança, que era o que eles faziam para sarar, sem dar banho nessa criança, sem botar roupa, sem botar coelho, como nós fazemos nas nossas crianças hoje. E Deus disse que encontrou essa criança, Israel, no deserto, e Deus fez isso com ela. Deus pegou essa criança, lavou o sangue dela, colocou sal, colocou veste, colocou coelho dessas crianças, paninho, embrulhou essa criança, né? E a partir daí que essa criança cresceu, ficou jovem, Deus disse que acompanhava ela e via que ela já tinha chegado no tempo dos amores, quer dizer, o tempo de namorar. Aí Deus foi, né, espiritualmente vestiu, né, aquela criança, né? Nós vemos aqui, no partido, no versículo 8, né? E passando por ti, vinte, e eis que era tempo dos teus amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, quer dizer, cobriu com vestido, né? Cobriu a tua nudez, e dei-te juramento, né? E entrei em concerto contigo, diz o Senhor, né? E tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água. Isso era o processo que as moças, que a jovem passava quando começava a namorar, para se casar também com o rei, né? Então te vesti, então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo,
também te vestir de bordadura, te calcei com pele de texugo, com sapatos bons, de couro bom, né? Te cingir de linho fino, e te cobri de seda, e te ornei de enfeite, te pus bracelete nas tuas mãos, e um colar no teu pescoço, né? E te pus uma joia na testa, pendente nas orelhas, e uma coroa de glória. E assim tu foste ornado de ouro e de prata, né? E as tuas vestes foi de linho fino, e de seda, e de bordura. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e de óleo, e foste formosa extremamente, e foste próspera, até que chegasse a ser rainha. Agora, depois que chegou a ser rainha, a fama de Israel correu, e ela passou a ser atraída por homens espirituais, pelas nações contrárias. E a Bíblia diz aqui que ela se vendeu, desprezou a Deus, que tinha achado ela no sangue, que tinha livrado da morte, que tinha ornado, que tinha preparado, que tinha perfumado, que tinha alimentado, e foi atraída pelos estranhos. E aí Israel se prostituiu espiritualmente. E Deus fala uma linguagem pesada, a linguagem sexual mesmo, né? A linguagem que faz uma prostituta, que se vende em todo lugar, que se vende. Deus diz que pelo menos as prostitutas, elas fazem a atividade sexual paga, por dinheiro. Mas Israel não se vendeu de graça, se entregou de graça aos egípcios, às pessoas, aos orientes, aos árabes, né? Isso quer dizer da prostituição espiritual de Israel, que ela se vendeu aos deuses das nações, passou a ser amada, a amar outros deuses e desprezou a Deus, irmão. E quando a gente deixa Jesus pelo pecado, para servir as coisas materiais, as idolatrias, a feitiçaria, a gente está adulterando contra Deus. Então, meus amados irmãos, Jesus também fez isso conosco, que ele nos encontrou lá no deserto, desprezado, rejeitado, nus, aí ele nos vestiu, aí ele nos deu banho de óleo, aí ele nos deu banho de água, aí ele nos deu vestes, aí ele nos deu alimentação espiritual, nos deu alimentação material também, ele nos abençoou, e nós devemos ter cuidado, porque estamos abençoados, ele nos tirou da lamaçada, nos tirou do esteio, que nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, muitas vezes a gente é atraído e engodado pelo pecado, e a gente se vende ao pecado, a gente entrega a prostituição espiritual, que quer dizer amando as coisas materiais, amando ao pecado, fazendo coisas desagradáveis a Deus, e podemos entrar no mesmo caminho espiritual que Israel entrou, em sentido de maneira diferente, em fase diferente, mas espiritualmente no mesmo sentido de pecar, de desobedecer, de trocar ao Deus que nos achou, ao Deus que nos valorizou, por alguém que não fez nada para nos livrar da condenação, e nós nos entregamos facilmente à prática do pecado, indo de encontro à santidade, à perfeição e à justiça do nosso Deus. Então, Israel, no capítulo 15, ela é comparada à madeira da videira, que para nada serve quando é arrancada da sua raiz. Não serve para fazer estrago, não serve para pendurar nada. Também Israel foi comparado no capítulo 16 a uma criança encontrada, desprezada pela mãe, que alguém encontrou, cuidou dela até que chegou a ser moça, até que ele investiu, né? Mas quando essa pessoa se sentiu famosa, aí se vendeu ao pecado, à prostituição espiritual, com os deuses, com os ídolos, e se afastou do Deus. Paulo dizia em irmão, a vez, irmão, que nunca haja em vós um coração infiel para se apartar do Deus vivo. Que Deus vos abençoe.